Boa tarde a todos, meu nome é Danilo Sacramento. Agora é hora de aula de quinidários salenterados, certo? Ups. Ave Maria, toda hora. Quinidários, certo? Quinidos é urticante, quinidário vem da... Eles possuem substância urticante no corpo deles. Por exemplo, aquela caravela que você encontra é um animal parecendo uma água viva, você encontra muito na praia. E ele tem tentáculos roxos. Esses animais, eles possuem substâncias urticantes, parte deles. Causam muitos acidentes em ambiente aquático. Coelos, cavidade e enterointestino. Então ele tem uma cavidade aqui, gástrica, boca é cavidade. Lembra lá do poro, né? Que ele tem uma cavidade e entrada. A diferença é que o quinidário, ele é móvel, o porífero é fixo, certo? Mas entenda que na escala evolutiva, os poríferos eles estão numa parte intermediária assim, passando, saindo daquele de um pedaço do estágio de vida deles fixo para um estágio móvel. Nós vamos ver isso mais à frente. São predominantemente marinhos de vida livre ou fixos, olha lá, sozinhos formando colônias, certo? A ideia de colônias é o seguinte: aglomerados celulares de células que estão se especializando ou formando um indivíduo inteiro, um organismo, eis que elas começam a formar colônias e até mesmo o pólipo em si. Perdão, pólipo que o quinidário em si, desculpe, quinidário em si, tá bom? São predominantemente marinhos, bora lá. Estrutura e organização deles, certo? É parecido com o saco, de que ele tem projeções, um orifício de entrada e a estrutura corporal todinha, certo? É o que acontece. Muitas das vezes existem animais marinhos que se alimentam de quinidários e, por favor, não jogue lixo na praia. Não jogue lixo na praia, jogue lixo no lixo. Inclusive use sacolas para guardar. Recicle. Viu? É semelhante a um saco, ele possui apenas um orifício como função de boca e ânus ao mesmo tempo. Aquela mesma boca, ele sai, essa mesma boca aqui, sai e entra o que? O alimento ou substância líquida ou sólida, não deixa de ser, na região até que ele faça toda a digestão. A gastroderme, ainda gastroderme, certo? Olha lá a gastroderme. Percebam uma coisa, cavidade gástrica, cavidade interna. Começa aqui um sistema de não é bem um aparelho, mas o início de uma organização digestiva melhor, certo? A gastroderme. E do outro lado você encontra uma camada interna, uma camada intermediária e externa, parecido com o padrão dos poríferos. Aqui são quinidários. Vamos lá. O que é que acontece? Mesogleia, mesomeio, gastroderme, entenda que é a cavidade gástrica, onde vai ter a digestão dentro dele, e aqui essa epiderme, que no caso é a região onde tem gatilho e o nemastocisto. Nós vamos explicar mais à frente, certo? E daí nós temos também o opérculo. Vamos lá. Estrutura de organização, já disse que ele parece com um saco. Função de boca e ânus, a abertura fica em contato com a cavidade digestória ou gástrica, onde o alimento é passamento direito e vão para os vacúolos de certas células da parede interna do corpo. Abertura, né? Aquela abertura, então, quando faz a digestão, é macromolécula, sólido ou líquido, grande, ou seja, molécula grande. O que faz? Macro, grande, micro, pequeno. Microempresa, empresa pequena.
Então o que é que acontece? Ele vai digerindo, degradando, pulverizando até que aquela substância fique, até que aquela substância ela seja útil para, para o organismo, ou caso ela for ofensiva, ela for uma substância venenosa, desapareça. Isso me deu susto agora. Parede corpórea extremamente forma-se por camada. Parede corpórea externamente, certo? É a epiderme, que é função protetora e sensitiva. O que é isso? Protetora, como todo mundo já sabe, tem uma epiderme, uma pele para proteger. Agora, sensitiva é igual ao tato, certo? Teve frio, calor, sentido sísmico. Pronto, esse é o nome. Sentido sísmico. Entendeu? Outros animais, quando eles passam no fluido d'água, o que acontece? Eles começam a sentir, digamos assim, a, a movimentação. O corpo, quando ele vai na água, ele lança uma vibração. Se você jogar uma pedrinha na água, você vai ver umas ondinhas. Aquilo ali é vibração. Debaixo da água também, o que acontece? Eles sentem isso. É o começo de um tato primitivo, certo? Do organismo dos quinidários. Internamente formam-se gastroderme com funções digestórias entre as duas camadas, a uma estrutura gelatinosa, ainda gelatinosa, comparando poríferos, que é a mesogleia, para dar sustentação ao corpo. Não é mais mesoderme, é mesogleia. Lembre-se de meso de meio e gleia de geleia. Fica no meio e é um tecido gelatinoso. Possui células chamadas quinócitos. Aqui não tem ainda, não falamos de esqueleto, viu? Nos poríferos tem, aqui ainda não falamos. Os quinidócitos têm função de defesa e captura de alimento. Quinidócitos são células urticantes, células que ficam do lado de fora da pele, entendeu? Por exemplo, aquela caravelazinha com aqueles tentáculos roxos. Pois bem, tecido da epiderme responsável por lançar substâncias urticantes. Ele possui uma cápsula, um nemastocisto, que tem um tubo filamentoso enovelado, portador do líquido urticante, e o cílio, que é o gatilho que solta o veneno no corpo da vítima. Aqui. Aqui é que ele falou. Gatilho, quinidócito, e aqui é o nemastocisto. O nemastocisto ele vai e tem como se fosse uma seringazinha. Aí você tem um gatilho que quando um corpo, aqui é o gatilho, digamos que o corpo vai topa, aí ele lança a injeção para ultrapassar a pele e lançar dentro de uma vítima o veneno. Por isso que arde pra caramba ao contato, porque isso é feito de forma microbiológica bem pequena e perigosa, por sinal. Vamos lá. Tipo de básicos de quinidade. Tem os pólipos e as medusas. Os pólipos, compare, certo? Compare o pólipo com porífero. Eu disse que os quinidários estão num estágio evolutivo entre largar e estar preso e estar solto. Então, ficar solto. O que acontece? O pólipo adulto, ele evolui para medusa jovem. Essas medusas aqui, quando adultas, na forma medusa, ele evolui do estágio fixo para o estágio móvel, certo? E daí no estágio adulto, o que acontece? Um macho vai soltar o masculino, a fêmea soltar o feminino. O mesmo padrão dos quinidários, lançam no ambiente tudo que eu falei lá com relação à disputa. Por exemplo, aqui vai ocorrer
disputa de alimento entre as formas adultas, disputa de espaço entre as formas adultas e disputa de parceiro entre as formas adultas. Entre eles. E ainda disputa de locais seguros para nidificar, que é exatamente isso aí. Ou seja, locais seguros para que não haja predadores, para não matá-los e também não matar os gametas. A título microbiológico, lá das células, a título macro, que seria um animal que se alimenta deles. Uma tartaruga marinha, por exemplo, que se alimenta deles. Daí, o gameta masculino e feminino se torna um zigoto. Esse zigoto evolui o mesmo padrão. A partir daqui, do zigoto, você tem o padrão igualzinho entre zigoto e adulto, a evolução muito parecida com a dos pólipos. Olha lá, viu? Essa partezinha. E tem a parte móvel, que é propriamente quindária. Vamos lá. Aí aqui é outra explicação. É a mesma coisa, certo? Vamos lá, o que acontece? Tipos básicos. Tem os pólipos, que são as anemonas do mar, tubular, com parte fixa no substrato, e outra contém a boca e os tentáculos. Vivem isolados ou formando colônias. Certo? Medusa, com água viva em forma de guarda-chuva, de superfície côncava e tentáculo nos bordos. Eles são móveis com corpo gelatinoso. Eles possuem corpo gelatinoso, ou seja, 95% de água. Por isso são transparentes. Daquele jeito. Reprodução squinidária, sexuada ou assexuada. Aqui, colônia de obélias. Aqui é um exemplo. Não formam colônias, pedaços deles, ele começa a soltar a versão miniatura, versão infantil da medusa. Ela evolui e cresce para juvenil, depois para adulto. Da adulto, macho e fêmea lançam o zigoto, evolui, larva ciliata, que é a plântula. Olha lá os cílios dela, para ela se prender, fazer fagostose, pinostose, se movimentar. Vai indo, eles fazem isso aqui bem próximo da parte mais profunda do mar. E o que acontece? Vem, se instala, e se instalando ali, ele evolui igual um pólipo. Perdão. Pólipo foi bom. Não posso confundir com Pokémon esse negócio. Não posso. Opa. Bom, aqui está a explicação dos quinidários, certo? Deixa um like se gostou, fale do que achou, deixa as estrelinhas aí, por favor, suas dúvidas, certo? Vamos ficando por aqui, fiquem com Deus e até mais. Bons estudos, bom Enem, bom Enseja. Tchau, tchau.